Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, amigos do nosso condomínio. Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais aqui da região da Grande Florianópolis. No ar, no canal 4 da NET de Florianópolis, sempre com apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. E o nosso condomínio hoje é o programa para bater na tecla da educação, da boa gestão, da otimização dos recursos do seu condomínio, né? Esta microsociedade que reúne gente de todas as culturas, de todas as origens e que tem que conviver, né, de uma forma harmoniosa. É para isso que estamos aqui, é para isso que existe o Sindiconde, que está à sua disposição, principalmente você condômino, você síndico. Visite o Sindiconde no CEISA Center, na rua Osmar Cunha, 183, na sobreloja do Bloco B. Lá está sempre o senhor Alfred Heilmann disposto a conversar com você e passar um pouco da experiência. Não é, seu Alfred? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, condôminos, síndicos e, de um modo geral, a sociedade que nós vivemos. Realmente, Silvio, o que você está dizendo é uma verdade. Os sindicatos realmente precisam, pelo menos o Sindiconde é um sindicato, não é, que está em atividade esses anos todos, mas que encontra as dificuldades todas, não é, que o meio e a forma agora está acontecendo. A sociedade toda, não é só os sindicatos, né, senhor? Mas o sindicato é uma parte muito sensível depois dessa reforma trabalhista. Será que vão ter futuro ainda os sindicatos? Bom, Silvio, ou fecha um monte de sindicatos aí que nada faz, ou então todos os que fazem alguma coisa são prejudicados. Como assim? Primeiro que a arrecadação, os valores da arrecadação, antigamente, quando era obrigatório, eles já eram, eu já achava os valores assim... ínfimos. Hein? Ínfimos. Não, eu achava um absurdo de caro. Caro? Caro, muito. Seu Alfredo. R$1 por dia? Não, mas naquela época não era. Certo? Naquela época você tinha aí alguma coisa parecida com R$3 dia, certo? E hoje você tem um valor... 60 centavos. 60 centavos, quer dizer, então diminuiu muito. Por quê? Porque o sindicato faz menos? Não, é porque a inadimplência está muito grande. Engraçado, sabe, gente? Eu tive a oportunidade já de diversas vezes, tem acontecido lá no sindicato, das pessoas nos procurarem, das pessoas receberem a orientação, das pessoas terem resultados positivos daquilo que eles pedem, que são um monte de formas diferentes, às vezes reclamações de outros condôminos, às vezes reclamações de falta de assistência, outras vezes a falta de, principalmente dos empregados, e assim por diante. Manutenção, elevador, água, luz... Tudo eles reclamam. E a gente está em cima. Você mesmo é testemunho, não é, de que eu tive problemas aí, condomínio, não é, elevadores. Nós fomos para cima da empresa que fazia a manutenção dos elevadores. O que aconteceu? A empresa perdeu, inclusive, a assistência técnica daqueles elevadores. Então, é preciso entender que o sindicato, não é, ele forma uma certa importância e bastante grande para os condomínios e diretamente para os condôminos. Por quê? O condomínio, gente, é preciso lembrar de que o condomínio é uma instituição, digamos assim, não é diferente do que o condomínio horizontal. Ele é bem diferente do que o condomínio de casas, terrenos e aquela coisa toda, porque o condomínio, você mora muita gente debaixo do mesmo teto.
essas pessoas, elas são pessoas digamos, as mais diversas origens, mais diversas cultura, linhas de pensamento e assim por diante. Tudo acham difícil, tudo acham caro, tudo acham não é que devia ser daquela e daquela forma, mas não pensam no conjunto da coisa. O conjunto da coisa é bem diferente. É preciso que não é um síndico que é o representante daquele condomínio, não é na elaboração das coisas legais, digamos assim, das normas internas, das normas legais, internas e públicas e de um modo geral, ele tem que obedecer uma série de regras que manda a lei. E a lei, se não for cumprida, ele vai ter que buscar não é, em cima dos condôminos. Nós temos aí barbaridade de situações que os custos condominiais são caros demais, são muito elevados, e são elevados principalmente porque uma coisa que eu sempre falei, eles são elevados por causa do desperdício de um modo geral. Olha, o desperdício dentro de uma... A gente olha dentro da casa da gente, Silvio. Uhum. Dentro de casa a gente podia evitar uma série de coisas, certo? As luzes acesas, escovar os dentes com a torneira aberta, o banho água, demorado. luz, limpeza e uma série de coisas que você poderia evitar que isso fosse tão elevado. Não, irmão, hoje o camarada mora num apartamento, tem 2, 3 vagas de garagem lá, tem que pagar. Isso tem um custo. Mas por que 2, 3 vagas de garagem num apartamento aí de uma família de 4, 5 pessoas? É porque o pai tem um carro, a esposa quer ter carro, o filho quer ter carro, e aquela coisa toda. Isso tudo custa gasolina, tempo, dinheiro, investimento e tantas outras coisas. Tem que pagar pelo conforto. Exatamente. O condomínio, o custo condominial, está diretamente ligado naquilo que aquele condomínio gasta de energia elétrica, de água, de material de limpeza, de empregados e encargos sociais. Poderia isso hoje, um condomínio que normalmente, aí um condomínio bem administrado, ele não precisava ter uma despesa maior do que 60% do que ele tem atualmente. Ou seja, poderia ter uma economia de alguma coisa parecida entre 35% e 40%. Por quê? Por questões administrativas e não ter perdas da maneira que tem na energia, no tempo de serviço, na contratação de pessoas, às vezes em termos exagerados. Agora... Tem curso para síndico, seu Alfredo? Ou o sindiconte seria uma opção para ir passar isso? Silvio, o curso de síndico nós, uma ocasião, já tentamos fazer. Abrimos uma inscrição, né? Aí tinha um camarada que morava lá em Coqueiros, outro morava em Barreiros, outro morava em Jurerê, outro morava em Canasvieiras, outro no sul da ilha, e assim por diante. Vinha uma ou duas pessoas e que não se interessavam, mas para nós não é, eu quero aprender o que eu faço dentro do meu condomínio. Certo? O meu condomínio não tem piscina, o meu condomínio não tem garagem, o meu condomínio não tem elevador, meu condomínio é de uma classe mais baixa, de recursos menores e assim por diante. Então, é muito diverso. Como nós sempre oferecemos para os síndicos tudo aquilo que está dentro da lei, mas também nem sempre você tem uma pessoa com a habilidade de ser síndico e administrar, não é para 40, 50 ou 100 proprietários, que cada um se acha o dono da coisa. E poucos estão dispostos a ceder um pouquinho, não embendo todo.
Por bem do todo. A limpeza do condomínio, por exemplo, está diretamente ligada, não é, na educação dos usuários dele. Não tenha dúvida. Não é que você tem um prédio com 10 andares. Que custa os 2 ou 3 que moram lá no quinto andar, digamos assim, não combinarem entre si para a limpeza daquela área. Para manutenção, uma boa educação. Daquela área assim, útil. Fazer ali a limpeza, fazer aquela manutenção. Não fazem. Mas não se falam entre si. Mal dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eles entram dentro do elevador, me parece, assim, com a cara amarrada. Com medo? Não é? De cumprimentar as pessoas. Empregado, então, são raras as pessoas que dão um bom dia, uma boa tarde para um funcionário. Então, sabe, Silvio, questão de educação. Me chama a atenção, semana passada, me chamou a atenção o fato de sair de Florianópolis e de Santa Catarina uma comissão que foi à Dinamarca para fazer um estudo sobre a modificação dos costumes de vida de Florianópolis. Ah, é? Uma visita técnica? Uma visita técnica. Que foi uma equipe, uma turma grande? Foi. E o ministro Lumers foi o capitão da coisa. Como eu sou filho de dinamarquês, e eu conheço a Dinamarca, e conheço os costumes, porque eu fui educado pelo meu pai com os costumes dinamarqueses, lá nas épocas de 1930 e pouco, 1940 e assim por diante. E aquilo que eu aprendi quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu saí do berço, digamos assim, aquilo fica na pessoa. Queira ou não, fica. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, meu pai ficava louco da vida quando eu vinha para casa com problemas de matemática, principalmente, que era um atraso de vida, sim, isso lá em 1950, era um atraso de vida. Estavam ensinando um absurdo. Já naquela época? Já naquela época. Então, hoje, já se tem uma nova didática a respeito da coisa, vai se adaptando devagarzinho e coisa. Meu pai mexia com aquela coisa chamada ábaco. Brincava com aquilo, fazia cálculos matemáticos com a velocidade que hoje faz um computador. Coisa assim de não acreditar. Mas isso nunca ninguém ensinou em escola nenhuma aqui. Parece que tudo que vem para libertar o cidadão não é muito interessante. E depois outra coisa, Silvio, nós somos toda a vida andando na rabeira da coisa. Hoje, por exemplo, a energia elétrica que comprovado de que as usinas hidráulicas, essa fábula de usinas hidráulicas instaladas no Brasil a um custo faraônico, elas não são a energia, não é que nós queremos. Não é a mais barata? Não. A hidroelétrica é tida como a mais barata, senhor. Ah, sim. Depois que o investimento foi feito, sim. Quem é que está pagando o investimento? O custo de implantação, né? O custo de implantação é... Mas depois é só... Primeiro que as usinas já custam assim, de 5 a 8 vezes mais do que elas realmente deveriam custar. Começa aí, né? Já começa aí, certo? Bom, por que a energia eólica, principalmente a eólica, não é, tem um crescimento tão vagaroso no país? Porque não está dando lucro para ninguém, bicho. Não interessa quem não já interessa. controla o sistema. A energia solar. A energia solar é coisa que na Europa já está ficando velha, como se diz. Você vai para a Alemanha, em cima de cada casa tem um receptor. Tem um coletor, né? Tem um coletor de energia e estão fazendo economia. Aqui não. Aqui, inclusive, outro dia eu estava vendo uma revista sobre a implantação
Gente, é impossível nós implantarmos uma eólica, digamos assim, numa casa, porque ela se paga em 15 anos, 12, 15 anos. Quem é que pode fazer esse investimento? Muito pouca gente. O que ocorre? Ocorre é que o pessoal deixa de fazer. Mas, seu Alfredo, o senhor estava comentando a questão dos sindicatos, que não sabe, né, para onde vai essa questão. Não, eu acho, sabe, Silvio, e para vocês todos, eu fico muito triste em saber de que a tendência dos sindicatos é desaparecer e ficarem só alguns grandes sindicatos, que normalmente nada fazem, nem para o patronal e muito menos para o laboral. Aquilo ali, nós sabemos que é um conjunto de pessoas com interesses políticos, né, e que, na verdade, fazem uma arrecadação faraônica. Alguns, né? As federações e companhia é só lucro. É só lucro. Veja bem, não dá para aguentar mesmo. Não há quem aguente. Quer solução para os sindicatos do Brasil? Qual seria? Fácil. Sindicato do patronal, aliás, do laboral, ao invés de recolher um salário, um dia de salário por ano, o valor dele passaria a ser 10% desse valor. Dava para manter daí. E dava para manter a estrutura do sindicato perfeitamente. Na área de condomínios, por exemplo, nós que tínhamos aí uma previsão de... A lei permitia fazer coisa e tal, alguma coisa parecida com 650, 700 reais por ano, que seria mais ou menos R$2 por dia. Hoje nós estamos em 60 centavos. E o senhor acha que vai complicar a vida tanto dos sindicatos patronais quanto dos laborais? Não tenha dúvida. Todos vão... Todos perdem. Por quê? Por causa da ganância de um negócio chamado dinheiro. De alguns poucos. Agora, também não tem graça nenhuma, Silvio. É como eu estou dizendo, eu recebi... Olha, eu já fiz muito pelos condomínios. Posso te garantir, eu não tenho a menor dúvida e eu tenho toda certeza de que eu colaborei muito com os condomínios. 45 anos de dedicação, não é só? Não é tanto, mas é quase. Não é dizer para vocês que... Não é aí a pessoa chega lá no sindicato, pede isso e tal, nós vamos lá, fazemos para ele damos o encaminhamento para ele, todas as orientações do que deve fazer. Muito bem, ele saiu com uma solução. Às vezes ele saiu com uma solução, digamos assim, legal, mas às vezes também econômica. Quando você chega no fim do mês, ou no fim do ano, você vai ver aquele condomínio não fez o recolhimento do... Não deu a contrapartida. Não deu a contrapartida. Aí então você não pode, como representante do sindicato, eles sendo representados pelo sindicato, você também não deve deixar de atender. Mas vai atender de graça? Vai atender do bolso? Começar a fazer como vários estão fazendo, só para os filiados. Tem que se filiar para poder usufruir, né? Acontece o seguinte, Silvio. O condomínio é uma instituição sem fins lucrativos, certo? E, como tem aí, igrejas, condomínios... tem alguns que não pagam. Instituições, digamos assim, não é que... não recolhem, não precisam pagar imposto e algumas coisas. Né? Muito bem. Muitos deles têm que pagar imposto, o que já está errado. Né? Agora, eles deveriam ser obrigados a recolher o sindicato, para o sindicato de que eles são filiados ou então representados. Mas num valor desse tamanho assim. O que ocorre hoje com o Sindiconde, por exemplo. Gente, está custando 60 centavos por dia para você ser atendido. O que é isso?
Não, mas isso é menos que uma décima parte, quase que uma décima parte de um litro de gasolina. É mais barato do que um maço de cigarro, gente. E não querem, mas querem ser atendidos. Pois é, quem explica esse raciocínio desse povo? Eu queria que o Congresso Nacional, quando eu mandei para lá uma sugestão, não é, quer acabar com os sindicatos, com esse sindicato que não trabalha, diminua, não é, a arrecadação para 10% do valor atual. Fecha metade, fecha tudo. A grande maioria, que eles não tinham condição de sobrevivência, mas também nada fazem. Tem alguns que, enfim, né, tem para tudo que é tamanho, né? O que nós brigamos em favor dos problema dos elevadores, que estava aqui na mão de 2 ou 3 empresas de fora que levavam o dinheiro daqui, levavam o imposto daqui, não traziam benefício nenhum para a cidade, não traziam benefício nenhum para, digamos assim, da sociedade no geral. Da sociedade no seu todo. Nós temos aí problemas que resolvemos com Casan, problemas que resolvemos com Celesc, com companhias de seguro, legalização das coisas. Mas sabe o que acontece? Que agora já está legal, esquece como era antes. Aquela história, meu Deus, como está feia a pintura do nosso prédio, né? Então vamos pintar. Pintaram. Na hora de pagar, já é aquela berra, né? Mas melhorou. E ajudou alguma coisa? Melhorou o valor do meu imóvel? Valorou. Mas ele não vê isso dessa forma. Só vê o custo. Só vê o custo. Agora, também tem uma coisa. Ele não se lembra como o prédio era antes. Já pintou, já passou. Memória curta? Memória curta. O senhor falando dessa questão da educação, dos próprios moradores interagirem e começar a cuidar das áreas comuns, né, evitar tanta sujeira, o exemplo lá do europeu, né, para puxar, que lá a limpeza é em outro nível, né? Sim. O senhor falando isso, seu Alfredo, me vende que é um problema que sai dos limites dos condomínios, é um problema nacional. Social, de um modo geral. Né? Da sociedade. O senhor não acha que isso não é só nos condomínios, é geral, inclusive na política? Já que estamos em um período pré-eleitoral, né? Inclusive dentro do próprio sindicato. Nós estamos em período pré-eleitoral, vai ter eleição agora esse ano, não é para eleger uma nova diretoria do sindicato. O senhor vai concorrer à reeleição? Sob nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese? Não. Quando é a eleição? Deve ser em novembro. 2 meses. Por quê? Gente, eu olho no espelho. Eu, de manhã cedo, quando vou fazer a barba? Vou fazer a barba, o banheiro, coisa e tal, eu olho no espelho. Eu estou com quase 82 anos. Eu já não tenho preparo físico para tudo isso aí. Eu tenho toda a certeza que muitas coisas, ou algumas coisas que eu gostaria de fazer, não faço exatamente por isso. Passei um período que você sabe que durante a minha gestão, aí durante os condomínios, eu acho que eu fiz, se não me engano, 5 ou 6 cirurgias grandes, que me tiraram muitas possibilidades. Eu tenho cirurgias cardíacas, eu tenho cirurgia de câncer, eu tenho cirurgia dos olhos, eu tenho cirurgia da audição. Sabe, isso aí... Está cansando, senhor? O Silvio, eu diria que eu seria mentiroso se dissesse que não. A verdade é que você vai cansando, porque você também tem que ensinar e tem que ir cobrando. As pessoas não aprendem. Ou não querem aprender. Qualquer sujeira que você jogue no chão, tem alguém que precisa tem um custo para tirar isso. São cegos. Para limpar. São cegos, não querem ver, né? Não querem ver. Então, eu não posso, eu não tenho a mínima condição de continuar, digamos assim.
uma coisa eu quero deixar bem claro. Meu telefone, até o dia de eu morrer, vai estar à disposição de condôminos que querem dar uma orientação, saber o que acontece, porque até esse dia eu também vou estar lendo e me atualizando sobre tudo que é sobre condomínio. Isso, para mim, é uma cachaça. É um gosto. É um gosto, é uma satisfação. Eu faço isso com satisfação. E a grande maioria, condomínio, tira fora, não quero nem saber. Sindicato, não quero nem saber. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, não é, em ter um sindicato que está ajudando os condomínios. E o Sindiconde está à sua disposição, repetindo, lá na sobreloja do bloco B do Centro Comercial Ceisa Center, na Osmar Cunha 183, das 13 às 18, 19 horas, né, seu Walter? 18 horas. O telefone é 3333-8677, para você marcar, agendar uma visita. E tem também o site, que serve de contato, sindiconde.com.br. Inclusive, todos os nossos condomínios hoje ficam arquivados ali no sindiconde.com.br. E o e-mail, contato@sindiconde.com.br. É bom receber visitas lá, né, seu Alfredo? Sim, é bom, porque a grande né? maioria que vai, sabe, Silvio, eles vão lá como dono da verdade. Segundo lugar, eles pensam que aquilo que a verdade deles é a que deve prevalecer. E às vezes a coisa não é bem assim. E o trato não é entre as pessoas, não é que moram debaixo do mesmo teto, ele tem que ser altamente modificado. Então, voltando à Dinamarca. Então, essa comissão está lá na Dinamarca para implantar, quem sabe, aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, as formas como a Dinamarca tem. Primeiro que a Dinamarca não tem morro. Lá 50% das pessoas se locomovem por transporte público. Bicicleta. Certo? Isso aí é padrão. Aqui, se morar num morro aí, já complica. E aqui acontece o seguinte, aqui o camarada ganha uma bicicleta, mora na beira-mar, não tem dúvida, de preferência ele coloca um motorzinho na bicicleta para não precisar pedalar, não precisar fazer força. Então, é uma questão de educação, uma formação. Na Dinamarca moram dinamarqueses. 95% da população da Dinamarca é de dinamarqueses. E aqui nós temos o quê de brasileiros? O inverso? Não, é o inverso. Aqui nós temos, quem sabe, 10% de brasileiros, então, e o resto é tudo igual a eu. Não é, dinamarqueses. Não é, de todas as raças. Importados e que vêm de costumes, raças e tudo diferente. Falta educação, mas potencial para sermos educados tem, né, seu Walter? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem morar num condomínio. A gente escuta ontem, ainda escutei ontem, um menino de 15 anos bateu na professora. Houve, né, um caso no sul do estado. Meu Deus, o que é isso? Onde é que isso pode ser admitido e aceito? Não é por um sistema educacional? Voltamos no início da roda lá, né? A educação começa em casa, dentro de casa. Sem dúvida. A escola só ensina. Que casa? Não educa. Mas que casa? 4 paredes, mora num apartamento, não é entre 4 paredes, o marido trabalha, a mulher trabalha, deixa os filhos com quem? A babá eletrônica. Com uma babá eletrônica ou alguma coisa parecida. Educação, né? Está fazendo falta agora, né? Está chegando a fatura. E chegou o final do nosso tempo faz tempo, seu Alfredo. É sempre um prazer conversarmos. Não, mas aí o culpado é o Fernando, que ele toca aquele relógio depressa demais. É coisa de havaiano? Coisa de figueirense. Ele é figueirense, eu não. Eu sou neutro. Mentiroso. Tá bom, seu Alfredo. Uma boa semana, né? Se cuida do frio, que ainda estamos enfrentando o finalzinho do inverno aqui. Né? Esse fim de semana vai ser frio de novo. Vai esfriar, a tendência é esfriar, então se cuidar, né? O vento sul pega mesmo. Sem dúvida. Um grande abraço ao professor Sionésio da Cronos Segurança e também do José Nitro, da Casas d'Água, apoiadores aqui do nosso condomínio hoje, que vai ao ar no canal 4 da NET, toda quinta-feira, 5 da tarde, sábado, 7 da noite e segundas-feiras, 21 horas, para você assistir de acordo com a sua disponibilidade.
O Zé e o O Sionésio? Sionésio também, o meu abraço. Não é mais um abraço especial a todos os condôminos que estão nesta luta, não é, para a sobrevivência com todos esses percalços e essas informações. A inflação foi de 0, alguma coisa por cento, 3%, 2%. A Celesc aumenta a luz em 13%. Não é porque eu não sei o que lá nas instituições. Eu não tenho nada com as instituições lá de cima. Não é isso aí para encher de dinheiro mais na campanha política do que outra coisa. Talvez, né? Casualmente, na época eleitoral acontece. Bom, até terça-feira que vem, até quinta-feira que vem, então. Se Deus quiser. Apoio Cronos. Casas da Água.